Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é o dia 47 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Atos 19 e 20. Atos 19. Esse capítulo relata o magnífico ministério de Paulo em Éfeso e seu contato com três grupos de pessoas. O primeiro grupo é Paulo e 12 discípulos ignorantes. O segundo, Paulo e os 7 judeus embusteiros. E o terceiro, Paulo e o ourives, ou os ourives, né? Então vamos começar aqui falando sobre Paulo e 12 discípulos ignorantes, capítulo 19, do versículo 1 até o 12. É provável que Apolo tenha convertido esses 12 homens antes de ter pleno conhecimento do Evangelho. Na época, esse eloquente pregador conhecia apenas o ensinamento de João Batista e não foi capaz de transmitir o novo conhecimento que adquiriu com a instrução de Áquila e Priscila, pois Éfeso era uma cidade muito grande. Paulo detectou que faltava alguma coisa na vida espiritual desses 12 homens quando os conheceu. No versículo 2, Paulo pergunta-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Os homens respondem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Sem dúvida, eles sabiam que existia um Espírito Santo, pois João Batista prometeu um batismo futuro com o Espírito. Todavia, não sabiam que desde o dia de Pentecostes e da visita de Pedro à casa de Cornélio, já vinha ocorrendo a vinda do Espírito Santo sobre os crentes. Conheciam apenas o batismo de João, pois quem os havia doutrinado era Apolo, que na verdade tinha uma compreensão muito limitada do Evangelho. Nesse sentido, esses discípulos em Éfeso poderiam ser considerados mais discípulos de João Batista do que de Jesus Cristo, mas logo se tornariam autênticos discípulos de Cristo ao crerem e serem devidamente batizados por intermédio de Paulo, primeiro com a água e logo depois com o Espírito Santo. Com certeza, Lucas não registrou tudo que Paulo disse a esses homens, mas eles receberam o batismo cristão, pois creram na mensagem do Evangelho, de que Cristo havia morrido e ressuscitado. Eles receberam o Espírito pela imposição das mãos de Paulo e deram evidência disso ao falarem em línguas estranhas. Esses 12 homens tornaram-se o núcleo da igreja de Éfeso. O fato de Deus deixar a forma usual do Espírito descer e usar a imposição de mãos mostra que Paulo era igual aos outros apóstolos e, por isso, o servo do Senhor para estabelecer igrejas gentias. Esse evento todo aponta diversas verdades. Primeira, o pecador deve crer na mensagem certa antes de ser salvo. Segunda, o batismo é importante. Um cristão só pode levar os outros aonde ele mesmo já esteve. E terceiro, Paulo era o mensageiro de Deus e tinha a mesma posição dos apóstolos. Paulo e os 7 judeus embusteiros, versículo 8 até o 20. Paulo passou 7 anos em Éfeso, 3 meses na sinagoga, 2 anos ensinando em salas alugadas na escola de Tirano e cerca de 9 meses em vários outros lugares. Paulo ensinou aos crentes como transmitir a palavra a outras pessoas, por isso toda a Ásia ouviu o Evangelho. O plano de 7 judeus de imitar o poder de Paulo fracassou e os demônios deixaram-nos desnudos e feridos. Esse evento ajudou a propagar o Evangelho e muitos antigos mágicos e feiticeiros queimaram seus livros em público. Éfeso era uma cidade notória por suas artes mágicas e Satanás estava por trás de todo esse programa. É magnífico ver o Evangelho mudar as pessoas, destruindo as fortalezas de Satanás. Versículo 21 até o 41, Paulo e os ourives. Éfeso tinha orgulho de ser a guardiã da imagem da deusa Diana, que supostamente havia caído do céu.
A associação dos ourives fingia que a preocupação maior era com a religião da cidade, mas na verdade preocupava-se com as perdas nos negócios. O evangelho agitou tanto a cidade que as cidades deixavam os ídolos e iam para o Deus verdadeiro, o que estava abalando as vendas religiosas. Os ourives usaram a religião para criar agitação entre o povo, e o resultado disso foi a multidão que se reuniu, de acordo com o versículo 29. Os cidadãos invadiram o enorme teatro a céu aberto, com capacidade para 25 mil pessoas. Paulo não entrou no teatro, em que provavelmente seria preso pelas autoridades ou morto pela multidão, graças à sabedoria de seus amigos que o impediram de fazer isso. O escrivão da cidade, que era um tipo de oficial de justiça, acalmou a multidão, advertiu-os de que corriam o risco de infringir a lei e os mandou para casa. Essa passagem nos mostra 3 formas como Satanás obstrui a obra do Senhor. Primeira, com falsos crentes que têm experiência espiritual inadequada. Segunda, com imitadores. Terceira, com oposição declarada. No entanto, se confiamos em Deus, dependemos do poder do Espírito e pregamos a palavra do Senhor, sairemos vitoriosos. Atos, capítulo 20. Logo após o tumulto descrito no capítulo 19, Paulo deixou Éfeso a caminho da Macedônia, como havia planejado. Em Troade, ele esperava encontrar-se com Tito e ter um relato em primeira mão da situação de Corinto. Ele enviara Tito para ajudar a resolver alguns problemas. Paulo continuou a viagem para a Macedônia quando Tito não apareceu. Visitou as igrejas que estavam em seu trajeto e em seu destino encontrou o companheiro. O relato de Corinto encorajou-o. Assim passou 3 meses na Grécia. Paulo voltou pela Macedônia em vez de ir pela Síria como pretendia, pois houve de novo a mesma oposição judaica que houvera antes em Corinto. Os cristãos, representantes de algumas das igrejas que estavam contribuindo com a ajuda que Paulo levaria para Jerusalém, o acompanhavam. Em Filipos, Lucas juntou-se ao grupo e ficaram 7 dias em Troade. Provavelmente, nos versículos 7 e 8, Lucas descreve uma reunião noturna de crentes, já que é improvável que Paulo pregasse durante o dia inteiro. No entanto, houve um homem que dormiu, caiu e levantado morto. As muitas lâmpadas no cenáculo deixaram o ambiente enfumaçado e quente, condições ideais para cair no sono. Lucas, o médico, declarou que o homem estava morto e Paulo, com fé no poder de Deus, anunciou que a vida ainda estava nele e ressuscitou-o. A seguir, provavelmente depois da congregação ter se dispersado, Paulo conversou, não pregou, de acordo com o versículo 11, bastante tempo com os crentes e no dia seguinte partiu. Versículo 13 até o 38, Paulo e os pastores locais. Paulo decidiu caminhar sozinho o percurso de 32 quilômetros de Troade a Assos. Talvez ele buscasse saber a vontade de Deus para sua viagem a Jerusalém. Em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Esses líderes são chamados de presbíteros ou bispos, de acordo com o versículo 28. O discurso de Paulo para os pastores efésios revela como ministrava a igreja local. Repare que Atos apresenta 3 discursos especiais de Paulo. Primeiro, capítulo 13, versículo 16 ao 41, para os judeus. O segundo, capítulo 17, versículo 22 ao 34, para os gentios. E o terceiro, capítulo 20, versículo 17 e os seguintes, para a igreja de Éfeso. Do versículo 18 até o 28, nós temos aqui o ministério anterior de Paulo. Paulo não fazia nada em segredo, todos os homens conheciam sua mensagem e seus métodos. Ele era um líder humilde, não era um ditador orgulhoso. Ele sabia o que significava aguar a semente da palavra com lágrimas, versículo 19 e o 31. Paulo pregou todo o desígnio de Deus publicamente e de casa em casa.
Ele pregou todas as pessoas e exaltou Jesus Cristo para elas. Do versículo 22 até o 24, o fardo presente de Paulo. Paulo fora constrangido em seu espírito, não pelo Espírito Santo, para ir a Jerusalém. Um alto constrangimento. No versículo 23, ele declara que de cidade em cidade é provável que, por intermédio dos profetas locais das igrejas, o Espírito Santo contou-lhe que sofreria em Jerusalém. No capítulo 21, versículo 4, de 10 ao 14, ele recebeu aviso expresso para não ir a Jerusalém. Porém, o amor de Paulo por seu povo fez ignorar os avisos e ir a Jerusalém. No versículo 24, veja como Paulo descreve seu ministério: testemunhar o evangelho da graça de Deus. Do versículo 25 até o 35, nós temos aqui o aviso de perigo futuro feito por Paulo. Paulo estava preocupado com a igreja e com o futuro dela, não consigo mesmo. Ele avisou os pastores para primeiro tomarem cuidado consigo mesmos. Todavia, a igreja, ou toda a igreja, sofreria se eles fracassassem em sua jornada espiritual pessoal. Paulo advertiu os cristãos em relação a dois perigos. Primeiro, o ataque ao rebanho por lobos de fora, versículo 29, e o segundo, os mestres pervertidos que se levantariam do rebanho, versículo 30. Paulo deu a si mesmo como exemplo a ser seguido pelos pastores. Ele os confiou a Deus, isso é orar, e os confiou à palavra, isso é pregar e ensinar. Pois a oração e a palavra edificam a igreja local. Ele os advertiu de não serem cobiçosos. Paulo mencionou que o pastor local não precisava seguir o padrão de trabalhar para o próprio sustento, embora ele, de forma pessoal, particular, fizesse isso. Versículo 36 a 38, a bênção final de Paulo. Paulo e seus colaboradores ajoelham-se quando o grande apóstolo ora com eles e por eles. Eles choraram porque sabiam que não o veriam mais. Paulo deixou-os e partiu em direção a Jerusalém. Ele carregava em seu coração o desejo ardente de testemunhar mais uma vez para o seu povo e levava com ele as contribuições para os judeus. Em Jerusalém, Paulo, pregador, se transformaria em Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Termina aqui mais um vídeo, lembrando vocês que os nossos vídeos são tirados, extraídos o seu conteúdo do comentário bíblico WESB e aqui é adaptado conforme que a nossa necessidade. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.